Seja bem-vindo ao primeiro Semana Legislativa de 2023, nosso telejornal que você já sabe, te apresenta tudo o que rolou durante a semana na Câmara Municipal de São José dos Campos e também na nossa cidade. Vamos aos destaques de hoje. O atual vice-governador de São Paulo e ex-prefeito de São José, Felício Ramute, visita a cidade para anunciar investimentos para a região. O evento contou com a nomeação do novo diretor da Agenvale. 5G já é realidade em São José. Conheça como vai funcionar a nova tecnologia que vai ampliar a velocidade de conexão na rede móvel. Janeiro Branco. Campanha reforça os cuidados com a saúde mental e foca na importância de levar a vida mais leve e tranquila. São José dos Campos bate recorde em abertura de empresas no ano passado, sinal positivo para quem busca empreender. E calorzão chegando, muita gente aproveita para relaxar nas piscinas. Só que para a diversão ficar completa e segura, atenção para se prevenir das micoses. E vai sair de férias? Então fique de olho nas dicas que preparamos para não ter dor de cabeça na hora de pegar a estrada e reservar hospedagens. Seja muito bem-vindo, o Semana Legislativa está no ar. O atual vice-governador de São Paulo e ex-prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute, esteve na cidade para uma reunião com a Agenvale, a Agência Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Do encontro, ele participou da nomeação do novo diretor executivo da Agenvale e anunciou investimentos importantes para a região. Prefeitos das cidades da região participaram da primeira reunião extraordinária do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. O encontro contou com a presença do vice-governador de São Paulo, Felício Ramute, e com o presidente da Câmara, Roberto Deleven, além dos vereadores Juvenil Silvério, Júnior da Farmácia e Zé Luiz. Durante a reunião, foram entregues títulos de propriedade do programa Cidade Legal aos prefeitos de Areias, Cachoeira Paulista e Natividade da Serra. Também foi empossado o novo diretor da Agenvale, a Agência Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Sérgio Francisco Teodoro foi empossado o novo diretor executivo e está de volta ao cargo que ocupou entre 2019 e 2022. Teodoro garante que a segurança pública é a principal demanda de trabalho para os próximos anos e ele espera utilizar a tecnologia para diminuir o índice de violência da região. A gente precisa estar à frente do crime, né? O Estado tem o poder de ter a tecnologia, a melhor tecnologia disponível no mercado para combater a violência. E é isso que nós vamos fazer. São José deu um exemplo, né, com o CSI, com as câmeras, vídeo monitoramento, e a gente quer estender isso para o Vale do Paraíba. Então é usando tecnologia e, obviamente, reforçando as ações policiais em que a gente vai ter êxito e diminuir o índice de criminalidade na nossa região, que, lembrando, é uma das mais violentas do estado de São Paulo. Para outras pautas, além da segurança pública, Teodoro afirmou que pretende se reunir com os prefeitos da região para entender quais são as demandas de cada município. Além da segurança, nós vamos tentar entender com os 39 prefeitos quais são as demandas das 5 sub-regiões para a gente poder elaborar projetos que possam melhorar a vida das pessoas que aqui vivem. No encontro, o vice-governador do estado anunciou investimentos de aproximadamente 900 milhões de reais para a compra de maquinário e obras na rodovia dos Tamoios. Desse montante, 300 milhões serão de aditamento na concessão para resolver um problema no quilômetro 57, causado por um desmoronamento. Provavelmente em fevereiro, dia 17, o governador, junto com o secretário Rafael Benini, nossa secretária também de infraestrutura, Natália, assinarão esse termo de aditamento para que a gente possa, em 60 dias após a assinatura, liberar aquela pista e fazer com que as pessoas possam transitar na Tamoios com mais segurança, principalmente no período da noite, que ali envolve um grande risco para quem utiliza Tamoios. Felício também anunciou que o projeto do trem Intercidades, que pretende ligar a capital ao Vale do Paraíba, deve voltar a ser analisado. Isso deve acontecer nos próximos meses para que a gente possa, então, passar de fato a ter essa perspectiva de tornar o trem de passageiros de média velocidade uma realidade aqui para o Vale do Paraíba. Já na região de Campinas, o estudo é mais adiantado e o governador, então, passa a publicar o edital ainda este ano para que nós tenhamos os inícios da obra ainda nessa gestão do trem Intercidades
de Campinas. Para o presidente da Câmara, Roberto do Eleven, o encontro dos prefeitos com o vice-governador foi positivo. Primeiramente, parabenizar o CEL por ocupar essa pasta, entregar esses títulos aí para a cidade legal. E o Felício, o nosso governador em exercício hoje, anunciando aí obras na Tamoio, obras em vários lugares que beneficia o Vale do Paraíba inteiro. Então o encontro foi muito bacana, muito legal, bem aproveitoso. O 5G chegou em São José dos Campos nesse mês e promete revolucionar o uso da tecnologia no dia a dia das pessoas. O novo sinal de internet na rede móvel é bem mais veloz que o 4G e por isso também pode contribuir e muito no desenvolvimento da cidade. Mas até podermos usufruir da nova tecnologia, vai ser preciso esperar um pouquinho, já que o 5G ainda está em fase de implementação. Em 2023, o sinal 5G deve começar a funcionar em São José dos Campos, primeira cidade do Vale do Paraíba a receber a cobertura. E para que o sinal também possa ser usado de forma efetiva pela população, operadoras de telefonia também precisam oferecer o serviço na cidade, como explica o diretor de desenvolvimento de negócios do Parque Tecnológico, Marcelo Nunes. Bom, a gente precisava primeiro da liberação que aconteceu agora do sinal 3.5 GHz livre. Então, esse sinal ainda estava dando interferências em antenas parabólicas, então ele ainda estava sendo seguro, mas agora isso foi limpo. Então, a gente recebe o 3.5, que é o sinal 5G puro. Isso faz com que as operadoras se interessem em fazer a instalação o mais rápido possível. Pode ser que não para nós, usuários comuns, mas principalmente para o setor privado, para o setor de indústria, que vai fazer com que o 5G traga um benefício financeiro para ele. Como estamos falando de novas tecnologias, para ter acesso ao 5G é necessário ter um smartphone compatível com o sinal. Então, para saber se o seu celular tem suporte para o 5G, entre no site da Anatel, lá em certificação de produtos, depois em celulares em 5G e confira se a marca do seu aparelho está incluído. No município, a tecnologia deve começar a funcionar de forma gradativa. Mas eu acredito que, no máximo, até junho, julho desse ano, a gente consiga enxergar o 5G para uma grande parte da população aqui de São José dos Campos. E o grande diferencial do 5G é justamente a velocidade, podendo superar em até 100 vezes o 4G. Outro ponto positivo é a capacidade de mais dispositivos conectados ao mesmo tempo e funcionando bem com a internet. Todas essas mudanças podem ajudar e muito, trazendo mais facilidades e também mais inovações tecnológicas para o nosso dia a dia. E o professor dos cursos superiores de tecnologia da FATEC de São José dá alguns exemplos dos impactos positivos que o 5G pode trazer para a nossa rotina. Bom, carros autônomos são uma grande possibilidade, que eles utilizem sensores uns dos outros e que percebam, o nosso relógio nos dizendo onde estamos para esse carro podendo dizer para outros carros onde eles estão, eles poderem se comunicar porque já abriu o sinal. Não precisa esperar uma avisada do carro da frente se mexer, porque ele já sabe que o sinal já está aberto. Com alguma possibilidade, a automação residencial. Nós já podemos ter diversos dispositivos conversando com a rede. Isso vai ampliar ainda mais. Missões críticas, por exemplo, telemedicina, cirurgias à distância com tempo de resposta curtíssimo. Isso passa a ser muito mais possível com esse tipo de rede em diversos locais do Brasil. E acompanhando os avanços da tecnologia, a Câmara Municipal de São José dos Campos também tem feito parte deste processo, por meio da criação de leis e solicitações de estudos para a instalação de antenas que ofereçam a tecnologia 5G. São José já saiu na frente, A única empresa no Brasil disponível com tecnologia para trabalhar o 5G está no Parque Tecnológico. Então a gente pensar que o Parque Tecnológico foi criado em administrações anteriores, já pensando em empresas de tecnologia, vem ao encontro, fazendo com que a cidade possa sair na frente das demais cidades do Brasil. Também entendo um pouco, já que o mercado, hoje o mercado demanda de 800 mil vagas para as pessoas especializadas em TI, em vários cursos que podem ser feitos para que possam trabalhar com tecnologia 5G.
E para que todo mundo possa fazer parte desse futuro, a chegada do 5G traz benefícios até mesmo para quem não possui aparelhos compatíveis com a nova tecnologia, já que a infraestrutura criada também aumenta a potência de sinais 3G e 4G. Muito mais velocidade, conectividade, tempo de resposta. É um caminho novo, um meio novo aí de tecnologia que teremos à nossa disposição para novas aplicações, novas subtecnologias advindas dela. Agora o assunto é economia. O Pix já é uma realidade no nosso dia a dia e essa ferramenta sofreu alterações nesse ano. O Banco Central anunciou algumas mudanças para simplificar as operações e trazer mais comodidade aos usuários. Uma novidade é um controle maior sobre os valores das transações em diferentes horários. E para te ajudar a entender melhor, nós apresentamos agora quais são as novas regras. Seu Humberto é empreendedor e o Pix foi um facilitador para ele nas transações que costuma fazer diariamente. Inclusive, aproximou a relação entre os fornecedores. Tanto para os fornecedores que eu pago, como para mim que eu vendo também, né? Porque tem as contas particulares também. E para os negócios também, com certeza. Porque é automático. Já agiliza, né? Ele conta que o Pix também é a preferência de alguns clientes na hora do pagamento e define a ferramenta como prática e segura. É muito importante, benéfico, logicamente, porque quem tem o acesso, eles vão ali na chave, ó. Minha chave é o CPF. Aí ele vai lá, na internet, pronto. Aí ele mostra que foi concluído e é ótimo. Para mim é ótimo, já cai na hora. E você puxa o saldo também, já vê direitinho, se você tiver desconfiado, né? Seu Humberto não é uma exceção. De acordo com o Banco Central, há mais de 143 milhões de usuários do Pix aqui no Brasil, sendo que aproximadamente 131 milhões são de pessoas físicas e mais de 11 milhões pessoas jurídicas. E para facilitar este método de pagamento, desde o dia 2 de janeiro, o próprio Banco Central anunciou algumas mudanças no sistema. Agora, os bancos não vão mais impor limites de valor para transações, apenas restrições por período. Será possível fazer uma única transação no valor de 5 mil ou 10 no valor de 500, por exemplo. Os pedidos de diminuição de limites deverão ser aceitos imediatamente pelos bancos e, no caso das solicitações por aumento, deverão ser analisadas num prazo de 24 a 48 horas. Outra mudança é que atualmente é considerado o período noturno das 8 da noite até as 6 da manhã. Agora, os usuários poderão escolher se o período noturno continua sendo às 8 ou passa a ser a partir das 10 horas da noite. E as retiradas das modalidades Pix-Saque e Pix-Troco também sofreram alterações. Passou de R$ 500 para 3 mil durante o dia e de R$ 100 para R$ 1.000 durante a noite. O Vinícius, que é financista, explica como as novas regras mudarão a relação entre os bancos e os clientes. Ele ressalta que o contato deve ser mais direto, até mesmo para o consumidor manifestar interesse ou não na alteração de limite. Antes havia um limite por transação, agora o limite não é mais por transação, é um limite diário, né? E esse limite ele sofre alteração de acordo com o cliente. Então, o cliente tem que se manifestar junto ao banco, dizendo qual limite ele gostaria de ter a movimentação dele registrada por dia. Aí ele pode fazer toda essa movimentação de uma única vez, né, numa única transferência, o que era diferente antigamente, né? Antigamente, o limite era por operação, ou seja, ele poderia fazer muito mais valor no dia, mas ele teria que ficar alterando todas as vezes ou fazer várias vezes o pagamento para uma mesma pessoa. Ainda segundo o financista, essas mudanças também vão afetar o dia a dia dos pequenos comércios, dos trabalhadores autônomos e dos empresários, podendo facilitar as relações de venda. E ele alerta ainda que os usuários precisam ter atenção ao fazer uma transferência bancária. Conferir os dados é primordial para evitar golpes. O estímulo da economia para o microempresário é super importante, né? E ele pode criar aí alguns benefícios para os clientes deles. Hoje, todas as outras operações elas têm taxas e tarifas, que ou está atrelado ao cliente que fez o pagamento, ou está atrelado à instituição financeira ou ao lojista, ou ao comerciante.
Ali, por exemplo, numa transação com cartão, num recebimento com cartão, ele paga taxas que vão variar aí de 1% até 5%, depende da forma e da negociação que ele tem. Com o Pix, ele consegue talvez ceder um desconto ou facilitar a forma de recebimento para que ele receba isso também de maneira mais rápida. Mas é importante que o cliente se atente no ato da transferência da fidelidade dos dados para quem ele está transferindo. E dessa forma ele vai estar mais seguro com o processo. E para quem tem carteira assinada, uma alternativa para conseguir uma graninha extra durante o ano é o saque aniversário do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Quem escolhe essa modalidade pode sacar parte do dinheiro depositado no mês do aniversário, a começar pelo mês de janeiro. Ainda assim, é preciso cuidado na hora de usar esse dinheiro, já que o FGTS é muito importante para auxiliar o trabalhador em casos de demissões ou outros imprevistos. Todo início de ano a história é sempre a mesma: fazer contas para equilibrar o orçamento. Mas para quem precisa de uma ajuda extra, uma alternativa é o saque aniversário do FGTS, disponível desde o primeiro dia útil de cada mês. A modalidade, criada em 2019, permite a retirada de parte do saldo de qualquer conta ativa ou inativa do fundo a cada ano no mês de aniversário do trabalhador. Em 2023, se iniciou no dia 2/1, né? Então, se a pessoa que ela quer optar agora pelo saque aniversário, se ela optar no mês, até o último dia útil do mês no aniversário dela, ela ainda recebe esse ano, né? Se passar esse último dia útil do mês do aniversário, ela só vai receber no ano que vem. Então, lembrando que essa opção é feita pelo trabalhador diante dos valores que tem na sua conta vinculada. A partir do momento que ela já optou, né, no mês do aniversário dela, o dinheiro já fica disponível a partir do primeiro dia útil. Então, a partir desse primeiro dia útil, o valor já está disponível na conta, ficando disponível durante 2 meses após o mês do aniversário. Então, essa pessoa que faz aniversário, por exemplo, em janeiro, a partir do dia 2 já fica disponível os valores, podendo sacar até o dia 31/3, né, do mesmo ano. O valor para o saque depende do saldo que o trabalhador tiver em cada conta do FGTS. Para contas com saldo até R$ 500, por exemplo, poderá ser retirado 50% do total. A partir daí, o percentual cai, mas será pago um valor fixo adicional que aumenta conforme o saldo total. A adesão a esta modalidade é voluntária e pode ser realizada pelo site da Caixa ou pelo aplicativo do FGTS no celular. Mas quem fizer esta opção precisa ficar atento, já que deixará de receber o valor depositado caso seja demitido sem justa causa. Então, de todo aquele saldo, quando a pessoa é demitida sem justa causa, ela recebe uma multa de 40% em cima do saldo do FGTS. Ela só vai poder sacar essa multa. A partir do momento que o trabalhador opta ao retorno do saque e rescisão, ele tem que aguardar o prazo de 24 meses, né? Durante esses 24 meses, ele continua recebendo o saque aniversário, porém, após os 24 meses, se demitido por justa causa, ele poderá receber o valor integral da conta vinculada. Então, vai sacar os valores da multa fundiária de 40%, mais os valores que ele tem lá na sua conta do Fundo de Garantia. Em 2022, o saque aniversário do FGTS movimentou mais de 23 bilhões de reais. Neste ano, a expectativa é que cerca de 1.300.000 pessoas façam o saque já em janeiro. Números que representam uma maior movimentação e um aquecimento no comércio da cidade. Para este professor de finanças, o dinheiro sacado do FGTS aniversário deve ser usado para quitar dívidas de início de ano e também para compras e passeios. Quem acaba sendo beneficiado não é só o trabalhador, mas é o trabalhador que vai usar esse dinheiro para colocar esse dinheiro dentro da economia. Por exemplo, a pessoa pode usar esse dinheiro para ir para o shopping center, pode usar esse dinheiro aí para ir para uma pizzaria, ou pode usar esse dinheiro também para reorganizar a sua própria dívida que ela vai ter durante o ano, onde surge o IPVA, o IPTU e tudo mais. Então, esse recurso ele é alocado, que era um dinheiro que estava preso lá dentro do governo, né, na Caixa Econômica, que é liberado para dar uma oxigenada na economia pós-pandemia. O professor de finanças explica também que para ter um aproveitamento melhor do dinheiro, é preciso traçar um planejamento financeiro. É sempre importante administrar o fluxo de caixa, o quanto que você ganha e o quanto que você vai gastar. Agora está tendo um ganho extra
de que é o benefício do 13º e também esse benefício do saque antecipado do fundo de garantia. Então isso é receita, é entrada que somado ao salário a pessoa vai ter o total dos seus ganhos. Ela tem que colocar numa planilha o quanto que ela vai ter que gastar para ela também não gastar nesse momento acima daquilo que ela já tem comprometido nos períodos subsequentes. E agora a gente vai para um breve intervalo, mas já estamos de volta para ajudar você a fazer uma viagem de férias mais segura. Vamos falar da revisão de carros e os cuidados quando for reservar uma hospedagem. Ainda tem algumas dicas para curtir o calorzão nas piscinas e praias sem se preocupar com as micoses. A gente volta já! O Semana Legislativa está de volta, ainda estamos no comecinho do ano, época de férias e recesso para algumas pessoas e um bom momento para quem depende do turismo. Ainda assim, quem está pensando em fazer uma viagem tem que ficar atento para não cair em golpes e também se planejar bem sem ter que passar por algum imprevisto. Então, para garantir que todo mundo vai curtir as férias sem dor de cabeça, fica de olho nas dicas que a repórter Tamires Vick separou para a gente. O começo de um novo ano costuma ser um momento muito propício para quem gosta de viajar, de passear, aproveitando as férias. Mas olha, para não ter dor de cabeça, é preciso ter bastante atenção na hora de reservar as passagens e as hospedagens. Por isso, conversamos com a turismóloga Débora Reale, que separou algumas dicas essenciais para quem quer viajar com segurança. Existem vários tipos de transportes hoje, né? Desde você pegar caronas até você realmente ir de ônibus ou de avião. Sempre realmente comparar os preços. Existem sites, inclusive, que filtram, né, os melhores preços e já dão, né, tudo bem detalhado para o passageiro, então ele só tem a preocupação mesmo de depois escolher ir direto na companhia aérea que foi filtrado por aquele site, então isso já ajuda também o passageiro. Uma das dicas também é sempre tentar comprar direto com a companhia aérea ou através de agências de viagens. Isso garante também sua segurança e você vai conseguir às vezes preços melhores com agências de viagens, por eles já estarem no mercado. Eles têm algumas negociações que só eles conseguem, então eles conseguem alguns preços interessantes. Antes de comprar as passagens ou reservar uma hospedagem, é fundamental se certificar se o local ou site pelo qual você escolheu fazer a compra é confiável. Para não cair em golpes, veja se a empresa possui avaliações online, algo que podemos encontrar em sites de buscas e em plataformas como o Reclame Aqui. Busque também as redes sociais da empresa. O importante é sempre verificar o site, então no próprio site, né, na nossa barra de busca, ele já demonstra, né, se aquele site é confiável ou não. Se por acaso passar dessa peneira e ainda você ficar na dúvida, existem sites especializados onde você pode jogar o nome da empresa e você descobre, né, a precedência dela, se ela é idônea, então isso ajuda bastante ao consumidor também ter segurança para saber se é uma empresa confiável e além disso também para ele saber como é que foi a experiência dos outros usuários. Então isso vai tranquilizá-lo ou vai talvez trazer pontos de atenção que ele deva perceber durante a viagem. E a especialista conta qual é o segredo para economizar. A palavra-chave é antecedência. O quanto antes você planejar, mais fácil será para garantir promoções e melhores preços. Olha, o ponto principal quando a gente está se programando para viajar é sempre procurar as passagens, hotéis, tudo com a maior antecedência possível. Isso garante que a gente vai conseguir os melhores preços, os melhores vagas, tanto de passagem, tanto de hotel. Então, a antecedência é a chave do sucesso. É quando a gente realmente conseguir se programar melhor, né, mais fácil vai ser a viagem. Comparar preços entre sites e empresas diferentes, isso também ajuda muito a você ter uma noção sobre a oferta, sobre os valores, se está um valor abusivo ou se está na média, né, da praça. E atenção na hora do cancelamento. Órgãos como o Procon e a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, resguardam os direitos do consumidor. No entanto, é fundamental ler aquelas letrinhas miúdas antes de fazer a compra, já que lá constam todas as informações de cancelamento que mudam de empresa para empresa.
O ideal é que quando a gente vai fechar alguma viagem, a gente tem que ler as letrinhas pequenas, as cláusulas, né? Lá naquela parte bem burocrática, mas fundamental, super importante, antes da gente fechar uma viagem. Então a gente tem que ler com calma, linha por linha, porque lá vai estar explicado todos os detalhamentos daquilo que você está comprando e especialmente tem a parte do cancelamento. Então é onde realmente você vai saber as condições de cancelamento daquela passagem, daquela reserva de hotel ou de passagem de ônibus e quais são os seus direitos sobre ele. E agora a gente fala com quem pretende viajar de carro. Não é só sair pelas estradas não, viu? É preciso cautela. Não pode esquecer de fazer a revisão e o mais importante, atenção redobrada no volante para evitar acidentes e não cometer nenhuma imprudência. A gente te mostra agora na reportagem por que esses cuidados são tão importantes. Estamos num período de férias escolares e, com isso, muitas famílias pegam a estrada. Mas atenção, é preciso fazer uma revisão no seu carro, uma olhadinha básica que seja em alguns detalhes. O Anderson é especialista automotivo e reforça essa tese. Investir em revisão é sinônimo de economia. O ideal é você seguir um plano de manutenção por quilometragem. Esse plano de manutenção por quilometragem é o mais barato. Mas não tem jeito, a gente tem que tirar um pouquinho de dinheiro do bolso para investir na nossa segurança. Fazendo o plano de manutenção por quilometragem, você evita surpresas desagradáveis. Trabalhando na área há muitos anos, ele confirma que em época de férias e recesso, a oficina costuma ficar assim, cheia. Geralmente, né, a época de férias, né, tanto no meio do ano quanto no final do ano, as oficinas são mais procuradas, porque essas pessoas que fazem essas revisões preventivas procuram as oficinas para poder sair de viagem com maior segurança. E essa preocupação dos motoristas não é à toa, não. Um levantamento realizado pela Polícia Rodoviária Federal apontou que de janeiro a agosto deste ano, 1.770 acidentes com 36 mortes foram causados por veículos que estavam com algum tipo de problema mecânico. Ou seja, a revisão é necessária, mesmo que o carro esteja aparentemente com tudo em ordem. E os problemas mais comuns costumam ser em relação aos freios e com o superaquecimento do motor. Então anota aí, vai viajar? Leve o seu veículo para revisão com pelo menos uma semana de antecedência para não ter surpresas e não perder a data da viagem programada. E o Anderson dá algumas dicas de modo que você, motorista, consiga se prevenir e identificar alguns problemas no carro. Antes de pegar a estrada, confirme se ele está com o macaco, triângulo e step calibrado. E o Anderson também alerta que os carros dão alguns sinais quando há algo errado. O dono do carro checar itens de segurança na própria casa, se todos os faróis, lanternas, todas as luzes de sinalização do carro estão funcionando. Verificar se o pneu do step está direitinho, calibrado, se tem macaco, triângulo, chave de roda, para não ter nenhum problema na viagem. Vai que um pneu fura e ele precisa usar esses equipamentos, está tudo direitinho. Essa é a primeira parte. A segunda parte é procurar uma oficina especializada, na qual essa oficina vai checar os itens principais de segurança. Tá? Esses itens geralmente estão relacionados às questões de suspensão, freios, pneus, até a parte de motor, sob o ponto de vista de o motor poder parar de repente, ter algum probleminha. O carro superaquecer, ele vai aparecer uma luz vermelha. Toda vez que o condutor do veículo encontrar uma luz vermelha, ele deve parar o veículo imediatamente. Luz vermelha no painel, para o veículo. E isso pode significar uma grande ação para preservar a segurança das pessoas que ali têm. Estamos no auge do verão e quem não gosta de uma praia, cachoeira ou piscina, não é mesmo? Com o tempo quente, o importante é procurar a água para se refrescar. Mas com tanta gente em busca dessas opções de lazer ao mesmo tempo, é preciso ter cuidado com as micoses. Pequenas ações de prevenção podem evitar problemas desagradáveis. Com a chegada do verão e do sol forte, uma das opções para se livrar do calor é mergulhar em uma piscina. Mas para não receber um balde de água fria e acabar com a empolgação e o divertimento, é preciso ficar atento aos cuidados com a pele. Além dos casos de insolação, as micoses são muito frequentes nesta época do ano, porque a combinação de umidade e altas temperaturas são favoráveis à proliferação de fungos.
As micoses, elas podem ser de vários tipos, as superficiais e as profundas, elas podem até atingir órgãos mais internos. Porém, as mais superficiais, elas são mais comuns porque a invasão do fungo à parte mais superficial da pele é mais comum, é mais fácil. Os fungos, geralmente, eles se alimentam da queratina, que é a proteína da pele. Então, através dessa invasão, ele vai provocando as lesões que vão sendo descamações, feridas, cortes, placas brancas ou vermelhas. Também eles atingindo o couro cabeludo, eles também podem provocar placas no couro cabeludo e também na unha, provocando deformidades. A doutora Denise explica que a micose é contagiosa e todo cuidado é pouco para evitar a propagação. O compartilhamento de calçados e toalhas, por exemplo, contribuem para o contágio. O verão é uma estação muito típica de trazer esse risco para a saúde das pessoas, porque o verão, mesmo que ele apresente chuvoso, ele é uma estação muito quente. E o fungo, ele gosta de calor, abafamento, e ele, estando presente, ele vai propiciar essa invasão na pele. Elas podem passar de uma pessoa para outra através do contato e também através de alguns, por exemplo, a toalha molhada, a presença dos fungos nos calçados. Se você calça um calçado que a pessoa tem o fungo no pé, por exemplo, nas unhas, o fungo presente ali pode passar e contaminar você. Através de roupas também mais contaminadas e decks de piscina, na praia, areia. Então, os fungos podem estar ali e contaminar a pessoa. Mas nem sempre os cuidados individuais com a pele são suficientes. Para evitar o contágio de micose nesta época do ano, este clube de São José reforça a importância da triagem. Para acessar as piscinas, por exemplo, os banhistas precisam passar por um exame dermatológico. Além do exame, o clube também foca na higienização dos locais de uso comum, como os vestiários. Tudo para receber bem os visitantes. Em um domingo de sol, essas piscinas chegam a receber mais de 3.000 banhistas. A gente mantém no vestiário, né, tem o pessoal sempre, né, na limpeza, higienização toda do local. As piscinas têm um tratamento adequado, com controle diário, né, feito. E todos, para virem ao parque aquático, eles têm que passar pela triagem dermatológica. Isso é obrigatório, tanto associado quanto visitante. Ninguém vem para o parque aquático sem passar pela triagem dermatológica. A triagem para o associado, ela vale por 45 dias e a triagem para o visitante é diária. Então, se a pessoa vem hoje, ela faz, se ela retornar amanhã, ela tem que fazer de novo, né? Sempre tem que ter esse cuidado para poder manter. E é sempre importante lembrar que a micose e a insolação não são os únicos problemas de pele mais comuns durante o período mais quente do ano. Doenças também muito comuns no verão são as fitofotodermatoses. Esse nome é bastante extenso, mas a doença simplesmente é conhecida pela pessoa usar limão ou qualquer fruta cítrica exposta ao sol. O herpes, ele aparece pelas defesas da pele serem diminuídas perante o calor, a radiação solar, e aí o herpes é mais comum aparecer. A acne também, né, as espinhas é mais popularmente conhecido, ela também é uma doença que aflora no verão. Com os cuidados e a atenção necessária com a pele, curtir o verão fica muito mais fácil e divertido. Todo mundo prevenido fica mais contente, mais alegre, vem mais vezes, participa mais vezes. No meu caso, eu tô com filha, tô com sobrinhos, tô com sogro, sogra, todo mundo aí se divertindo, então tem que cuidar mesmo, né? Então você fica mais tranquilo para curtir com a família no verão. E como tá a sua saúde mental, hein? Tá bem? Tá tranquilo, sem estresse? Pois então, no próximo bloco, vamos te mostrar a campanha Janeiro Branco, com dicas para viver um ano de uma maneira mais leve. Ainda vamos falar de empreendedorismo. São José teve mais de 15.000 empresas abertas no ano passado. Os detalhes a gente mostra já no próximo bloco. O Semana Legislativa está de volta e já passamos da metade do mês de janeiro e muitas famílias se preparam para a volta às aulas da criançada. E o primeiro passo é fazer as compras dos materiais escolares, não é mesmo? Um desafio para os pais é incluir esse gasto sem que ele prejudique o orçamento da casa.
Pensando nisso, nós produzimos uma reportagem com dicas para economizar com os materiais escolares. Tem que pesquisar bastante, viu? A Cibele veio a esta papelaria para pesquisar os preços do material escolar da filha e botou tudo na ponta do lápis. Para ela, o segredo é pesquisar. Costumo pesquisar bastante por conta das demandas, especulações, inflações, enfim, eu acho interessante. Faço isso com tudo, principalmente com material escolar. A Mariane também é da turma das mães que pesquisam bastante e ela ainda tem uma outra cartada: reaproveitar os objetos de anos anteriores que sobraram ou estão em bom estado. Eu costumo pesquisar, costumo ver em casa o que já tem, já trago listinha, já arriscado que já tem, e vou vendo marca e preço e vou em várias lojas até conseguir economizar um pouquinho. E não tem jeito mesmo. Quem tem filho em idade escolar sabe que não tem como fugir da obrigação do material todo início de ano. Uma despesa que pesa no orçamento e, por isso, é preciso pensar em alternativas. E para tentar economizar, uma das dicas da especialista em finanças é separar tudo que você já tem em casa em boas condições e que já dá para entrar na lista das escolas. A primeira coisa é pegar a lista de materiais e comparar com tudo aquilo que você tem dos anos anteriores. Coloca tudo em cima da mesa, avalia aquilo que possa ser reutilizado e que não precisa ser comprado novamente, e até mesmo um caderno, por exemplo, que tenha tido pouco uso, é possível dar continuidade para que não tenha que adquirir um novo. Aí, na sequência, o jeito é fazer pesquisa e, com as facilidades do mundo moderno, uma maneira prática é usar a internet, já que tem muitos sites especializados no ramo. E a outra coisa, se na lista tiver uma grande quantidade de um único material, fracione, compre metade agora e o restante no meio do ano. Ter aquele bom senso, né? Às vezes se pede uma quantidade muito grande de um único item que não é usado, e aí você pode optar em fracionar, comprar metade agora, deixar o restante para o segundo semestre. Mas é importante sair de casa já tendo uma ideia dos valores, do orçamento, para que não haja uma surpresa no momento em que se chega lá na loja física. E fica a reflexão: além da economia, na hora de comprar o material, pense também na sustentabilidade. Utilizar livros de segunda mão que já foram lidos por outra pessoa ajuda o bolso a ficar no azul, mas também traz lições importantes de sustentabilidade, de boa utilização dos recursos, de compartilhamento. Então, os grupos de mães das escolas, os grupos dos condomínios e os sebos online também facilitam bastante aí nesse processo. Para este ano, a previsão é que o preço dos materiais escolares sofra um aumento de 15% a 30%. E é importante deixar claro que as escolas não podem solicitar itens de uso coletivo ou de higiene, como é o caso de papel higiênico, álcool, detergente, pendrive, sacos plásticos. Outro ponto importante a ser frisado é que as escolas não podem, em hipótese alguma, determinar a marca dos objetos solicitados. E detalhe, a escola não pode cobrar taxas extras, como auxílio na água e na luz, por exemplo. A escola já tem que se precaver e colocar no valor da mensalidade esses itens. Então, álcool, toner, papéis higiênicos, sacos plásticos, tudo aquilo que é de uso coletivo dos alunos e da escola não pode ser exigido do aluno. Em caso de abuso das escolas, este advogado aconselha que os pais conversem com a instituição e, se não houver acordo, procurem o PROCON com a cópia da lista de materiais, juntamente com documentos pessoais em mãos. O pai, no primeiro momento, procura a direção da escola. Com certeza o pai vai conseguir resolver, porque a escola não vai querer enfrentar um PROCON, uma reclamação de inúmeros pais com essas exigências que a própria lei é clara. Se o pai precisar, pega a cópia dessa lista de material, seus documentos pessoais do aluno, comprovante de matrícula ou rematrícula do filho, leva no PROCON ainda no próximo mês, agora no final de janeiro, começo de fevereiro, que com certeza o PROCON vai chamar aquela escola para uma conciliação. E sabia que a compra de materiais escolares também pode ser educativa? Pois é, lembra da Cibele, que conhecemos no início desta reportagem? Ela faz questão de levar a filha Clarice, de 13 anos, para mostrar o valor das coisas e educá-la financeiramente desde cedo.
Desde já a gente ensina tanto a noção de economia de modo geral para a vida, como também o senso de consumismo, né? O senso do consumo, que para ensinar exatamente o que é importante de valor, o que é válido, o que vale a pena, o que é consumo, o que eu quero, o que é importante, o que é necessidade e desejo, né? O ano de 2022 foi muito bom para a economia de São José dos Campos. Segundo dados do CAGED, a cidade criou cerca de 10 mil postos de trabalho com carteira assinada. Os números também são positivos em relação ao empreendedorismo. Mais de 15 mil empresas foram abertas e o Banco do Povo disponibilizou cerca de 3,6 milhões em créditos no ano passado. Números importantes que mostram a retomada e a consolidação da economia na cidade. Durante 7 anos, a Beth trabalhou com carteira assinada, até que no meio do ano passado, ela decidiu realizar um sonho antigo, abrir um bar com temática rock. Desde então, ela tem vivido na prática a experiência de ser uma empreendedora. Apesar das dificuldades de você empreender, de você não ter 100% de certeza de que aquilo vai dar um retorno, a gente vai na esperança de que vai dar certo, né? Que a grana vai entrar, que o negócio vai girar, porque demanda tempo você trabalhar, né, num horário fixo das 8 às 17, você tem uma quantidade de dinheiro específica que você ganha, que é diferente de quando você empreende. Assim como aconteceu com a Beth, muitas pessoas decidiram abrir o próprio negócio em São José dos Campos em 2022. De acordo com dados da Sala do Empreendedor, até dezembro do ano passado, 15.760 empresas foram abertas na cidade, o que representa um aumento de 24% em relação a 2021. Dos negócios criados, 52% são de microempreendedores individuais e 48% atuam em outros regimes. Para o secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico de São José, a melhora na economia do município, vivida principalmente pelo ramo de serviços, foi um dos motivos que impulsionaram a abertura de novos empreendimentos. Você tem também algumas empresas criativas, né? Por conta da dificuldade da pandemia, que expandiram suas atividades, empresas que se reinventaram no setor de serviço, seja com delivery, seja com outros tipos de prestação de serviço. Pessoas se reinventaram e acabaram gerando muitos postos de trabalho no setor de serviço. Isso é positivo. Esse é um dos lados positivos de uma crise, né? Você tem as empresas se tornando mais eficazes, mais enxutas e também criativas. E o crescimento na criação de empresas também reflete na geração de empregos de carteira assinada. Segundo os últimos dados do CAGED, São José dos Campos criou 1.352 novos postos de trabalho em novembro, somando 10.653 empregos formais entre janeiro e novembro de 2022. O Rodolfo é consultor empresarial e acredita que essa alta na criação de empresas e também na geração de empregos é um sinal positivo do retorno da economia após o baque causado pela pandemia. A partir do momento que eu tenho essas áreas aquecidas, que são áreas que geram muitos empregos, eu também tenho contratações de empresas, entendeu? Eu preciso contratar um engenheiro específico para tal tipo de obra. Então, é aí que surge o crescimento, né, o nascimento dessas novas empresas. Então, assim, eu enxergo que isso realmente é o aquecimento da economia, entendeu? E eu entendo que, independente de questão de mudanças, de questões políticas que aconteceram, isso vai continuar da mesma forma agora em 2023. E para quem pretende colocar em prática uma ideia e começar a empreender neste ano, aí vão algumas dicas para que o negócio prospere em 2023. A primeira coisa que eu diria para quem nos vê aqui é que entendam que se houve um primeiro empreendimento e que não teve sucesso, que a aprendizagem para uma segunda tentativa é muito valiosa, que as pessoas não desistam se num primeiro empreendimento as coisas não deram certo. Para aqueles que deram certo, que também não achem que tudo é automático, né? Estejam atentos ao novo cenário econômico, atentos aos novos riscos de um país que muda um pouco o seu modo de pensar, né?
do ponto de vista da administração alta. A gente entende que um planejamento estratégico ele é o mais, como se diz, necessário para uma empresa. Então, o que o meu planejamento estratégico vai trazer? Qual que é a minha carga tributária dentro desse ano, se eu vender X? O quanto eu quero vender, entendeu? Para quem eu vou vender? Então, esse tipo de planejamento hoje, que é o que mais acaba prejudicando os empresários. Então, às vezes, essa falta de planejamento acaba fazendo com que muitas empresas não passem realmente do primeiro ano. Para a Beth, nossa personagem no início dessa reportagem, apesar de todas as dificuldades encontradas no dia a dia, ela garante que fez a escolha certa ao optar pelo empreendedorismo. Eu acho que vale a pena empreender, no geral. Apesar das dificuldades, apesar do desafio que é, eu acho que vale a pena e eu recomendo para quem quer mudar de vida, para quem quer almejar alguma coisa maior, né, ter uma expectativa de crescimento, né, porque às vezes as empresas CLT não dão essa oportunidade, você fica sempre fechado ali naquele salário, naquele horário e tal. E quando você é empreendedor, é você que faz o seu horário. É você que faz o seu salário também, mas é você que faz o seu horário e a sua rotina. A depressão é um problema que atinge muitas pessoas, assim como a ansiedade e outros problemas da mente. Pensando nisso, a campanha Janeiro Branco traz reflexões sobre a saúde mental. A Prefeitura de São José dos Campos está promovendo algumas ações sobre o tema, como as rodas de conversa. E nós, como cidadãos, precisamos refletir muito sobre esse assunto, já que a saúde com a mente é tão importante como a saúde com o corpo. Durante o mês de janeiro, o cuidado com a saúde da mente ganhou uma atenção redobrada aqui na Casa do Idoso. São ações pautadas na campanha Janeiro Branco, um movimento dedicado à conscientização sobre a saúde mental, que acontece justamente no começo do ano, período em que muitas pessoas refletem sobre a vida e as perspectivas para o futuro. Por isso, os idosos participam de rodas de conversa para entender melhor as emoções e como superar as dificuldades. Então, nas 4 casas do idoso vai acontecer rodas de conversa e outras atividades que propiciam esse momento de reflexão, esse momento de parar e pensar sobre as emoções e os sentimentos. A Maria, que adora participar das atividades aqui na Casa do Idoso, marcou presença na roda de conversa sobre o Janeiro Branco. Ela reforçou que ter um espaço para refletir sobre a saúde mental é fundamental para quebrar preconceitos e incentivar o autocuidado. Traz pra gente, muda até dentro de casa, um hábito da gente, a convivência com as pessoas. A gente aprende a ter mais empatia com as pessoas. E aqui, então, precisa as pessoas virem mais aqui, interagir mais. E saber trabalhar as emoções é uma das metas da campanha Janeiro Branco, um cuidado simples que esconde uma realidade alarmante. De acordo com dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde, antes mesmo da pandemia da Covid-19, quase 1 bilhão de pessoas viviam com transtornos mentais. Um índice expressivo que deve ser ainda maior neste momento, já que também foi comprovado que problemas como a depressão e a ansiedade aumentaram em mais de 25% apenas durante o primeiro ano da pandemia. A depressão é um transtorno que atinge hoje mais de 60% da população mundial. Então, o que ocorre? A depressão ela ocorre pelas causas orgânicas, pelas questões do ambiente situacional, o mundo que você vive, né, que é o social. Então, é uma combinação. Só que nem tudo é depressão. Né? A gente tem que entender a diferença entre tristeza e depressão. Se você está triste, passando por uma situação há mais de 15, 30 dias, com desesperança, desânimo, sem vontade de se arrumar, de falar com as pessoas, procure ajuda, porque aí já não é mais só tristeza. Ainda para especialista, campanhas de conscientização, como Janeiro Branco, são fundamentais para a prevenção e suporte para quem enfrenta problemas emocionais. Janeiro Branco é uma campanha que ela foi criada em 2014, ou seja, é o 9º ano dessa campanha, que ela tem como proposta, né, porque a primeira resposta, por que branco, né? Por que Janeiro Branco? Porque não é em janeiro que nós traçamos as metas, as resoluções. Então, é uma folha em branco para que nós possamos colocar ali os propósitos, né? Então, o que eu quero melhorar para minha saúde mental? Então, ela vem como um alerta, que é importante cuidar da saúde mental.
E neste ano, a campanha Janeiro Branco traz como tema A Vida Pede Equilíbrio. Ao redor do país, ações para reflexão sobre cuidados com a saúde mental serão realizadas durante todo o mês. Uma atenção a mais para incentivar a população a levar uma vida mais leve e saudável. Então, eu não estou sozinha, nós somos seres grupais, a gente precisa do outro, né? Então, essa rede que a gente pode ter de relacionamento, de contato, virtual, né, ou presencial, é um apoio, né? Então, o apoio é muito importante, gente. Não julgue quem está com depressão, sabe? Não pense em pensar ou tentar entender, por que aconteceu isso? Não sabemos, né? Mas vamos conversar, vamos traçar como meta para um ano novo cuidar da saúde mental, assim como se cuida da saúde física. Isso é importantíssimo. O Semana Legislativa fica por aqui, mas continue ligado na nossa programação aqui na TV Câmara. Muito obrigado pela companhia e até semana que vem. Tchau!